Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Vishnu Padaya Srimati Srimati Radharani Daskaswami Namaste Guru Sahib Amadai Siddham Hare Krishna. Muito bem. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam no 11º canto, 15º capítulo, nos versos 8 e 9. A gente viu na aula passada Krishna descrevendo as 10 perfeições místicas secundárias. E aqui nos versos 8 e 9 ele vai falar de umas outras perfeições que, assim, bem básicas, que não conta nem como secundárias, assim, tipo, normal, simples. E a gente viu, né, a gente tem visto até agora que essas perfeições místicas, elas são bastante problemáticas, né? E Krishna não falou ainda, mas a gente já está percebendo que elas, na verdade, trazem grandes problemas e se tornam obstáculos no caminho da espiritualidade. Vamos lá, então. Trikalagyatam advandvam Parachitadi abhigyatam Agni arkambu vishadinam Pratistambo parajaya Etas chodeshata prokta Yoga dharana siddhaya Yaya dharanaya yasyat Yatavasya nibodhime Trikalagyatam advandvam Parachitadi abhigyata Agni arkambu vishadinam Pratistambo parajaya Etas chodeshata prokta Yoga dharana siddhaya Yaya dharanaya yasyat Yatavasyam nibodhame Trikaladvantam advandvam Agni arkambu vishadilam Pratistambo parajaya Etas chodeshata prokta Yoga dharana siddhaya Yaya dharanaya yasyad Yatavasyam nibodhame Trikalagyatam advandvam Parachitadi abhigyata Agni arkambu vishadinam Pratistambo parajaya Etaschodeshata prokta
Yoga Dharana Siddhaya Yaya Dharana Yayasya Yatavashani Bodhame Trikala Gyatvam. A perfeição de conhecer passado, presente e futuro. Advandvam. Não ser afetado pelas dualidades. Tais como calor e frio. Para de outros. Chitta, a mente. Adi, e assim por diante. Abhigyata, conhecer. Agni, do fogo. Arca, o sol. Ambu, a água. Visha, do veneno. Adinam, e assim por diante. Pratistamba, detendo a potência. Aparajaya, não ser vencido pelos outros. Eta, essas. Cha, também. Udeshata, apenas por mencionar seus nomes e características. Prokta, são descritas. Yoga, do sistema de yoga. Dharana, de meditação. Siddhaya, perfeições. Yaya, pela qual. Dharanaya, meditação. Ya, a qual. Perfeição. Syat, pode ocorrer. Yata, por quais meios. Va, ou. Syat, pode ocorrer. Nibodha, por favor, aprende. De mim. Tradução, repita comigo. O poder de conhecer o passado, o presente e o futuro. Tolerância ao calor, frio e outras dualidades. Conhecer as mentes alheias. Deter a influência do fogo. Sol, água, veneno e assim por diante. E permanecer não dominado pelos outros. Essas constituem 5 perfeições do processo místico de yoga e meditação. Estou apenas relacionando-as aqui. Segundo seus nomes e características. Agora, por favor, aprende de mim. Como perfeições místicas específicas. Originam-se de meditações específicas. E também quais os processos particulares envolvidos. Ok, vou repetir sozinho. O poder de conhecer o passado, o presente e o futuro. Tolerância ao calor, frio e outras dualidades. Conhecer a mentes alheias. Deter a influência do fogo, sol, água, veneno e assim por diante. E permanecer não dominado pelos outros. Essas constituem 5 perfeições do processo místico de yoga e meditação. Estou apenas relacionando-as aqui, segundo seus nomes e características. Agora, por favor,
Aprende de mim como perfeições místicas específicas originam-se de meditações específicas e também quais os processos particulares envolvidos. Ok, então a gente viu 8 perfeições místicas primárias, que eram bem poderosas, que Krishna falou, não, essas se abrigam em mim, ou seja, já é uma coisa assim que você precisa mesmo de um aval de Deus mesmo para ter. Aí 10 perfeições místicas secundárias, que eram bastante poderosas também, mas ele falou, não, essas são dos gunas, essa você consegue tirar da energia material. Essas estão aí para você conquistar qualquer um, não precisa me envolver no processo. E agora 5 subperfeições que estão disponíveis em geral. E realmente a gente vê nas histórias essas 5 aparecendo de forma comum. Parece que é bem grandiosa, mas a gente vê elas acontecendo, a gente vê elas em relatos ainda recentes, né? Coisas assim desse século, do século passado, quer dizer, esse século não conheço, mas do século passado e do século retrasado, né? O século XX, o século XIX, a gente vê relatos assim de fontes bastante confiáveis de pessoas exercendo esses poderes. Então, assim, são mais comuns mesmo. São impressionantes, né, pra gente, são muito impressionantes. Mas elas aparecem mais, né? E agora aqui no final, Krishna fala, olha, agora eu vou te falar que é o que ele vai fazer por uma boa parte do capítulo, e parecido com o que Patanjali faz nos Yoga Sutras, é de falar como que cada uma surge. Mas não se empolgue, não. Porque a base de todo o processo é um grau de absoluta meditação, uma capacidade mental que, praticamente dizendo, ninguém tem hoje. Entendeu? Porque ela envolve um poder de concentração absoluto, milimétrico, assim, mais do que milimétrico, ele era no nível assim de frequência mesmo da natureza. E a capacidade de ficar com a mente focada naquele, sabe, num aspecto tão atômico. Nos Patanjalis, no Yoga Sutra, eles explicam assim, você tem essa... Explica-se na tradição dos comentários dos Yoga Sutras, entendeu? Revela-se que é um foco no nível assim atômico, molecular, entendeu? Assim, é uma coisa que foge da nossa compreensão completamente. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de ficar focado em qualquer coisa. A neurociência explica, a gente tem 2 redes principais, eles chamam de redes, 2 redes principais no cérebro. Então eles chamam a rede de executiva central. E a rede executiva central é aquela com a qual você executa uma tarefa com toda a sua atenção. Então, uma coisa que você está fazendo que é difícil. Então, você está lá tentando fazer uma coisa assim com muita precisão, você está totalmente focado em escrever um artigo, fazer um projeto, ou você está talvez aprendendo uma peça de música nova e você está totalmente focado em, né? A mente está toda lá. A molecada fica lá no videogame. Então é isso, executiva central. Está focado na coisa. Porque é difícil, toda a energia está... Aí você tem outra rede, que é chamada rede padrão. De tão comum que é, e chamam de rede padrão. Isso é modo padrão. E a rede modo padrão é você viajando. Então não se assustem, é totalmente... faz função do cérebro mesmo, entendeu? Então na rede padrão, no modo padrão, você está viajando. E aquela pessoa falou, o que eu vou fazer, como é que foi, será que eu faço aquilo, será que eu vou comer, não sei o quê. É isso mesmo, é normal. Então é normal, isso que vocês fazem, fica, minha mente é toda... Não, é normal.
Então eles já identificaram até que tem toda uma seção do seu cérebro para isso. É chamado modo padrão, e ela fica lá. E é legal, que esse modo padrão ajuda você a lidar com as emoções, você fica lá fazendo cenários. Aquela pessoa falou isso, aí você sente a emoção, aí você lida com a coisa, entendeu? Então você está trabalhando as suas emoções, você está sentindo as coisas, você tem os insights. É o momento que você tem, vou fazer aquele negócio. Olha só, isso. Poxa, por que eu não pensei? Né? É nesse momento que você vai ter isso. Aí você tem aquela sacação bacana. Imaginação, criatividade. Então, é legal. Mas é isso, é divagando. Por associação, vai de uma coisa para outra. E o outro é foco. Então já é difícil, não é? Você ficar focado numa tarefa. É difícil, né? Mas enquanto a tarefa está lá demandando sua atenção, você fica. Agora é difícil, peraí. Um exemplo assim que a gente dá. Você está lá tentando achar um endereço novo, né? Aí você está assim, peraí, onde que, né? Você não faz assim? Onde que é? Tentando achar a casa, aí você, tá totalmente focado, né? Peraí, onde que eu tô? É uma casa laranja, eu tô na rua certa, né? Agora compara isso com você dirigindo aquele trajeto que você já dirigiu 1000 vezes. Né? Você tá até perigoso, né? Até você dorme, não é? Estrada para Brasília. Terrível, né? Porque é linha reta, não tem nada. É só milho e soja dos dois lados. Aí você fica assim, cara. O cérebro fala, você não precisa de mim, né? Posso tirar uma soneca? Não, eu preciso de você, cara. A gente está aqui a 120 por hora, eu preciso... Não precisa, você já viu isso antes, não precisa de mim, né? E aí você tem que até... Não, eu preciso de você sim, por favor. É todo um esforço para você ficar lá focado, porque... Então é isso. É porque não dá para você ficar na executiva central fazendo 250 quilômetros daquela estrada que você já fez 1000 vezes. Não dá, né? Você tem que ter um mínimo de atenção, tudo bem, mas basicamente você está lutando com a desatenção. Porque o seu cérebro está, aí você está conversando com a pessoa do lado, ouvindo uma música, pensando no projeto, não sei o que, será que eu vou fazer isso, né? Então vamos voltar aqui, olha a dificuldade, e tem outra rede que faz esse botão de ligar e desligar de uma rede para outra. Tem outra rede que, entendeu? Que ela fala assim, não, pode ficar, não, agora presta atenção, não, pode viajar, entendeu? Então tem 3 redes principais. Então imagina o trabalho de meditação nesse nível de você ficar focado numa coisa que vai ficar cada vez mais minúscula. Você vai ver, Krishna vai falar umas coisas gerais, mas assim, uma coisa assim bem específica. Imagina você ficar lá com a sua executiva central focada numa coisa totalmente focada naquela coisa. Totalmente focada, ao ponto que você não enxerga mais nada. A gente já falou sobre isso aqui, aquele ponto que não existe outra coisa na sua consciência senão o objeto de meditação. Imagina. Que difícil. Sem o seu cérebro falar, não, isso aqui não está exigindo nenhuma atenção minha. Eu vou ficar focado nisso aqui para quê? Não estou fazendo nada. Entendeu? O cérebro fala, não está fazendo nada. Então você medita aqui, qualquer coisa, medita nesse copo. Vai, atenção no copo. Aí você tá bom. Aí daqui a um segundo o seu cérebro fala, para quê, cara? Vamos. Tá bom, copo, e aí? Mas o que a gente vai falar amanhã? E como é que foi aquele negócio lá? E ela falou aquilo, o que a gente vai ver no Netflix? Eu tô com fome, o que a gente pode comer hoje? Né? Porque ele fala assim, não tem que fazer nada com o copo. Agora você fala, não, olha só, eu quero que você equilibre o copo aqui. Aí você vai ficar, opa, peraí, né? Aí você vai dar uma atençãozinha.
Mas para ficar olhando pro copo, pensando só copo, pensa copo. Não rola. Seu cérebro fala, não, isso é besteira. Não vou fazer isso, não. Então essa é a dificuldade de meditação. Então eu falo para as pessoas assim, não se estressa com meditação, não, assim, não fica achando que você vai ficar lá no Mahamantra, lá, Hare Krishna, Hare Krishna. Porque você fala, não, já sei falar Hare Krishna, Hare Krishna. Então no começo, é até o melhor dia, é o primeiro dia que você está fazendo, né? Porque você está assim, Hare Krishna. Depois é Hare Krishna de novo, né? Hare Krishna. Como é que é? Krishna. Krishna? Não. Krishna. Krishna. Não. Aí você está bem focado, que aí o cérebro está assim, não, é difícil mesmo, presta atenção. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Aí a pessoa fica focada. Então o primeiro dia é o melhor dia de meditação no mantra Hare Krishna, depois vai piorando. Não, brincadeira. Mas né, então o cérebro, a executiva central fala, não, tudo bem. Pode soltar aí, fica aí, Hare Krishna, tudo bem. Tá tranquilo? Tá aí fazendo Hare Krishna, tá mexendo lá. Beleza, agora vamos pensar em outra coisa? Enquanto você está fazendo, que nem você está dirigindo, você não está lá conversando, você está dirigindo, está no comando, está vendo. Se aparecer um carro, você vai, né? Mas a mente sobra energia, ela sobra a CPU. Ela fala, não, tudo bem. Acontece? Então acontece, mas é porque é uma coisa fisiológica. Então, na verdade, a meditação é você ficar lá fazendo. Por isso que eu falo, fica tranquilo. Se você está fazendo o ato de meditar, você está meditando. Porque aquele exercício por si só já tem grande valor, já é um grande exercício em determinação, em controle da mente, que você ficou lá fazendo. Já é muito legal. Que você não ficou tão distraído que você parou e foi fazer outra coisa. Olha só. É a diferença de você estar dirigindo lá e ouvindo música e conversando e você está dirigindo dormindo. Ou simplesmente você não está nem olhando nada, você está só assim, foi, não, ele fez sim. Não, pelo menos eu estou prestando atenção. Você está dirigindo. Você não precisa ficar lá, né? Você está dirigindo. Então é isso, então a meditação, e aí você está fazendo aquele foco, e você está com a sua executiva central lá, não, estou fazendo mantra, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Krishna. Você está lá ligado, e aí começa a viajar, mas não é uma viagem comum. Por isso que mesmo que a sua mente não está lá só pensando no santo nome, né? Estou só, unicamente, pensando no nome. Você já conseguiu fazer quantos segundos disso? Você está lá só mantra. Não tem mais nada, só mantra. Krishna. Aí você faz 1 minuto, tá vendo, né? Uau! Aí você consegue de novo, não é? Mas quando você viaja, não é um devaneio qualquer. É um devaneio iluminado, porque você está, na verdade, aí eles falam sobre isso, você está juntando as duas redes. É bem interessante. Você está lá focado e ao mesmo tempo você está explorando a consciência. Então não é uma coisa assim que é ruim. Que aí nesse estado você está fazendo a conexão, você está lá na vibração transcendental e ao mesmo tempo você está explorando a sua consciência, a sua vida, as suas emoções. Então, acaba que você tem também um grande trabalho de purificação, de cura, de elevação, porque você está trazendo aquela luz da meditação, do santo nome, você está trazendo aquilo para o resto. Está trazendo aquilo para a sua consciência, para as suas emoções, para as suas escolhas de vida, para as suas meditações, sabe? Então não é. Tá legal. Não precisa... Aí você tenta ficar no foco, entendeu? Mas não, você está lá tentando. Isso é que importa. E o que você está aprendendo? Você começa a aprender
a dominar esse processo, você começa a ficar ciente, outro grande valor da meditação, por isso que não tem essa meditação, falhou. Não, não falhou. Porque você está lá ficando consciente do funcionamento da mente, isso é muito legal. Agora eu estou focado, agora eu estou viajando, mas estou viajando ainda conectado na devoção, aqui na minha conexão. Agora estou todo focado aqui no mantra. E agora fui longe demais, traz de volta, né? Você está aprendendo a dirigir a mente. Mesmo assim, quando dá aquela escapada, você ainda está conduzindo. Porque você está fazendo, não é um devaneio inconsciente, que tem isso. Quando você está lá só divagando, e você mal está consciente do que você está fazendo. Está só uma coisa bem perdidona assim. Não, você pode estar prestando atenção, observando a divagação da sua mente. É o estado de observador. É bem legal isso. Então, naquele estado de meditação que você está lá, pelo fato que você está mantendo uma âncora na vibração do mantra, você está lá mantendo a sua conexão, né, com Krishna, com Deus, a sua alma, com a sua essência. Quando você dá a divagada, você está observando a divagação. Você está observando a luz da sua espiritualidade. Então também é bem legal. Por isso que os grandes mestres faziam meditação andando, entendeu? Porque não é exatamente essa prática que era exigida para fazer, né, essa prática que eu chamo de meditação pura, esse caminho de Ashtanga Yoga, né, na linguagem dos Yoga Sutras. Realmente é outro caminho que a gente está trilhando. E esse caminho aqui, eu não sei de ninguém que está fazendo, porque ele é muito difícil. Porque, de novo, você vai ter que realmente mudar, né? Se fosse depois pegar essa pessoa e botar no laboratório, ela teria realmente um outro cérebro. Ela não teria um cérebro como o nosso. Porque ela teria uma executiva central assim, sabe? Totalmente poderosa, dela poder ficar focada numa ação, segurando, ela conseguir, vai ficar aqui. E a mente não entra no modo padrão, que é chamado modo padrão por uma razão, porque é o padrão. E fica lá, numa coisa totalmente imóvel. Você vai ver, são coisas assim, né, nos Yoga Sutras você vai ver foco no sol, foco na estrela polar, foco num chakra, no nadi, no estômago. Aí você ficar focado lá, imagina você ficar, não, vou ficar só focado aqui no meu chakra. Aí para o cérebro não puxar você para, não, mas e aí? Falando em estômago, você viu aquela receita? Né? Vamos tentar. Então é isso, então é um foco total, absoluto. E que era esse caminho que eles seguiam. De novo, eles passavam o dia inteiro fazendo isso, a vida inteira fazendo isso, 10, 12 horas por dia, década após década após década, muitas vezes vivendo séculos. Então você pode ver que é bem diferente da proposta do que o Krishna tem ensinado até agora, que o que Krishna ensina na Bhagavad Gita, que Arjuna pratica, é bem diferente. De novo, a gente está no caminho da vida iluminada, esse é o caminho principal do yoga. E esse caminho de meditação exclusiva, sim, ele é mencionado, Krishna fala na Bhagavad Gita, Krishna está falando aqui, mas não é o caminho principal, tanto que tem um antes e sempre tem um depois. Sempre, tem isso, mas aí volta para outra coisa de novo. No próprio Yoga Sutras de Patanjali, um verso antes de começar a descrever Ashtanga Yoga, ele fala, olha, o importante é viveka, você conseguir distinguir matéria e espírito. Aí acaba tudo, viveka. Tipo, tem parência, viveka. Então, olha,
O importante é viver, cara. Não é isso que eu acabei de falar. E aí, no meio dessa descrição, alertas, olha, perigo, cuidado. Se você cair nessa aqui, você vai se perder. Vai voltar a estaca zero. Então claramente não é o caminho principal, mas faz parte da cultura. E de novo a gente vê relatos, né, após relatos sobre isso. Assim, populares de diferentes linhagens, falando dos seus gurus, em grandes textos como o Bhagavatam, né? A gente viu tantas histórias já no Bhagavatam de yogis com esses poderes. Então tá lá, sempre aparecendo. Entendeu? Preciso entenderem por que tem essa diferença. Mas, de novo, não é sinal de avanço espiritual. Tanto não é sinal de avanço espiritual que Patanjali, no começo do capítulo 4, ele fala assim, depois de toda essa explicação de Siddhis e tal, dos vibhutis, ele fala assim, e também pode-se atingir esses poderes através de nascimento, mantras e ervas. Pô, você ficou lá descrevendo, por que você não falou essa parte primeiro? Você tem aí a erva? Né? Pulava para essa parte aqui, você estava tentando meditar no nada e no sol e na lua aqui, e agora você fala que podia ter uma erva? Pô, não, brincadeira. Pô, me dava um chazinho aí logo, né? Não, enfim, brincadeira, gente. Então, mas ele fala isso, né? E a gente vê também nas escrituras que tem seres que nascem, né? Nascem com esses poderes, né? Vários, por exemplo, como eu te falei, os devas naturalmente têm o poder de Kamarupa, lembra que era Kamarupa? Mudar de forma, né? Então os devas já nascem com isso. Tem toda uma raça chamada os Siddhis, que são pessoas, Siddha Loka, tem toda uma região do universo, né, em alguma galáxia, que as pessoas já nascem com todos os Siddhis, devido ao karma deles, já nascem com todas as habilidades místicas. Entendeu? Então, assim, não é sinal de avanço, é simplesmente uma coisa que se conquista no mundo material. A compreensão correta de Siddhis seria como você vê um super atleta. O cara consegue correr 100 metros em 9 segundos. Uau! Ele é um ser muito iluminado. Não, ele é simplesmente um ser... Ele pode ser ou não um ser iluminado. Não tem nada a ver, ele pode ou não ser. O fato que ele tem não significa que ele é iluminado e nem não ter significa que não é. Entendeu? Não tem nada a ver. Ou você vê uma pessoa assim, nossa, o cara é muito rico, então ele é um ser iluminado. Não. Esse você já sabe que não é. Mas enfim, podia confundir, né? Então, não é simplesmente o cara pode ser muito rico e iluminado e pode ser muito rico e não iluminado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é bem importante, porque isso aí na cultura da Índia, sinceramente, assim, confundiu isso. Confundiu legal. Aí ficou, porque ficava essas histórias, aquele guru fez, aquele... então esse é o marco. Aí ficou. Criou. Aí eles ficaram com essa onda, assim, tipo, o Siddhi é porque é um grande ser espiritual. Tal. Nunca está escrito isso. Nunca. Não está escrito em lugar nenhum isso. Lugar nenhum. Então não é só para a gente ficar claro, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ok, vamos ler aqui o significado. Segundo os acharyas, estas 5 perfeições são consideradas bastante inferiores às outras já mencionadas, visto que envolvem manipulações físicas e mentais mais ou menos comuns. Segundo Srila Madhvacharya, na perfeição chamada Agni Arkambo Vishadinam Pratistamba, ou deter a influência do fogo, sol, água, veneno e assim por diante, o termo e assim por diante refere-se à pessoa permanecer invulnerável a todos os tipos de armas, bem como a ataques com unhas, dentes, espancamento, maldições e outras fontes semelhantes. Então, eu confesso que esse é um poder bem bacana, né? E seria legal, né? Mas enfim, eles falaram, isso aí
não é muito impressionante. Mas a gente vê isso nas histórias, né? De novo, é bem comum. As pessoas aguentando grande dor, né? Pensa Jesus lá, todo tranquilo, entendeu? Tava lá, tranquilo, pode furar, pode espetar, porque ele tá... Tô sem esse problema. Andar na água, já foi mencionado, né? Ficar leve. Então essas coisas assim a gente vê que parece, é legal que tem nessa cultura também. Na nossa tradição a gente tem o exemplo de Haridas Thakur, que é o nosso santo do santo nome, que representava a capacidade de ficar entoando japa, assim, ele ficava o dia inteiro fazendo Mahamantra, assim, focado, praticando essa meditação mântrica. E ele, como ele era de nascimento muçulmano, e naquela época já, 500 anos atrás na Índia, né, tinha os governantes muçulmanos, e eles não gostavam de ver uma pessoa que nascia em família muçulmana se convertendo para o outro lado, entendeu? Eles deixavam quem era... Eles chamavam de hindus, né? Quem era hindu, ficar hindu, tudo bem. Eles eram legais com isso, não ficavam tentando converter eles. Mas, tipo, eles não aceitavam que alguém que era muçulmano abraçasse a religião da região, a espiritualidade da região. Então, quando eles descobriram, né? Foi denunciado. E aí o governante chamou ele e falou, e aí, pô, que é isso, né? O que você está fazendo? Aí ele tenta explicar, não, Deus é um, mas não colou, não. Aí ele falou, não, então você tem que morrer. E, né, por ter, né, esse papo de ficar aí com Krishna, não. Então você vai morrer, mas para dar o exemplo, gente boa, cara. A gente vai espancar você até a morte nos mercados principais. A gente vai nos lugares públicos, nos mercados, a gente vai ficar batendo em você até você morrer. Bem legal, né? Gente fina. Direitos humanos, 0. E aí ele faz, né? Levam ele e o pessoal começa lá a chicotear, bater nele e tal. Os guardas, né? E vai arrastando ele, fazendo, e já estava no 30º mercado, e ele não morria. Aí o pessoal ficou preocupado, os guardas falaram, pô, cara, se você não morrer, a gente vai morrer, ele vai matar a gente. Pô, a gente não aguenta mais aqui, a gente já está morto aqui de bater em você, sabe? Pelo amor de Deus. Aí falou, não, tudo bem. Porque ele não estava, entendeu? Ele não estava acontecendo nada com ele. Ele falou, não, Haridas Thakur. Aí ele falou, tudo bem, então vou morrer agora. Aí ele, por ser bonzinho com os guardas, ele prende a respiração para o coração dele, finge de morto. E aí, ó, todo mundo, ele está morto, tá vendo? Morreu, não está respirando, todo mundo pode vir ver. Aí pegam ele e jogam ele no rio, ó, morreu. Aí ele flutua um pouquinho, sai da água, vai para uma caverninha e começa Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então, assim, é um exemplo, né? Só para dar, assim, só para dizer como é comum, né? Assim, comum esses exemplos nos textos, né, sagrados, nas geografias aparece muito. Esse aqui é mais um exemplo. Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Que época foi essa? 500 anos atrás. Só? Sim. Na época do Chaitanya? Sim, exatamente. Ele era um associado de Chaitanya. Então, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Que Krishna abençoe todos vocês com muito foco na sua essência e nele. Hare Krishna.